Ciro Gomes, considerando a importância das mulheres no desenvolvimento econômico e social do nosso país, eu gostaria de te perguntar, dentro do PND, quais são as políticas que são voltadas para as mulheres? Dentro do PND, onde é que nós estamos contempladas? Quais são as políticas públicas que você pretende desenvolver no seu governo que beneficiarão todas nós, mulheres? Bom, minha querida Laura França é uma militante que eu tenho muito carinho, muito respeito e muita gratidão. Só um instante, a Laurinha tem um canal no YouTube, Elas com Ciro. Elas com Ciro. De vez em quando eu entro lá, fico vendo escondidinha ali. Mas você já assistiu algumas vezes comigo algumas coisas. Sim. O objetivo do Projeto Nacional de Desenvolvimento, no limite, é superar e vencer a miséria e a desigualdade num prazo objetivo, com orçamento esclarecido, com metas objetivas de ganhar etapas, enfim, intermediárias, e aquela ideia que você já conhece muito bem, de que o Brasil devia se impor a ideia de que nós, em 30 anos, atingiremos o índice de qualidade de vida que a Espanha tem hoje. É apenas um, podemos trocar, mas a Espanha hoje nem é o mais rico nem o mais pobre dos países da Europa Ocidental, e eu peguei esse exemplo porque em renda per capita, em matrícula, em mortalidade materna e infantil, etc, etc. Se o objetivo do projeto nacional, como que eu defendo e por ele me bato a vida inteira, é superar a miséria e a desigualdade, nós precisamos entender que a miséria e a desigualdade têm gênero. No Brasil, por exemplo, as mulheres ganham 34% a menos do que os homens, fazendo o mesmo trabalho pela mesma jornada. Isso tem que ser resolvido de forma regulatória. Muitos países já experimentam leis, né, que determinam, né, que pelo mesmo trabalho, pela mesma jornada, se pague o mesmo salário, pouco importa o gênero da pessoa, né, e isso é uma coisa que tem um compromisso, para dar um exemplo prático de uma etapa das coisas que é regulatória. Outras não são propriamente regulatórias. Por exemplo, não será nenhum tipo de machismo se você considerar que uma política de universalização da creche, ou seja, uma vaga em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos, é meta de um projeto nacional de desenvolvimento. Nós estamos alcançando essa meta em Sobral, que é onde eu experimento as políticas que eu defendo. Vou te interromper, fala da sua meta quando você era governador do estado do Ceará. Eu abri uma creche a cada 2 dias durante o meu governo. Uma creche a cada 2 dias? Uma creche a cada 2 dias. Por quê? Porque a creche, ela é, primeiro, um apoio fundamental na hora crítica da formação da engenharia do cérebro. A arquitetura do cérebro, as neurociências modernas explicam, se forma entre os 0 e os 3 anos. De maneira que se a criança não tiver os afetos, a socialização, a alimentação, a assistência médica, nesta hora, nós podemos, como estamos, estar comprometendo a arquitetura básica do cérebro dos filhos dos brasileiros. Portanto, a primeira grande questão é acudir às nossas crianças. Mas, hoje, com a vida selvagem que nós estamos impondo ao povo brasileiro, é preciso que a gente entenda, e por regra as mulheres é que sofrem mais isso, porque são mais qualificadas, porque são mais sensíveis, porque são mais responsáveis, as mulheres precisam ter um lugar seguro, né, confortável, bom para os seus filhos estarem, para poder ir para a rua, batalhar para trazer o de comer para casa que está faltando, para pagar o aluguel, porque hoje crescente é o número de famílias, especialmente nas periferias do Brasil, chefiadas por mulheres. Então é um exemplo aqui regulatório, e estão previstos, muitos deles, e um exemplo prático de uma política de universalizar a atenção em tempo integral para as crianças de 0 a 3 anos no Brasil. As pessoas às vezes pensam, de tanto sofrer, que isso é impossível. Sobral, a minha cidade, alcançará isso dentro de aproximadamente 16 meses. Nós estamos bem pertinho já de universalizar. O Ceará está avançando bastante fortemente nisso e somos um dos estados mais pobres do Brasil. Outro conjunto de políticas tem a ver com determinadas questões. Por exemplo, cultura. Nós estamos conversando hoje muito fortemente sobre cultura. Repare uma coisa, minha cara Laura. No Brasil, nós temos 53% em números redondos da população são mulheres. No Congresso brasileiro, menos de 15%. A gente tem um conjunto de coisas, por exemplo, cotas. Agora, na reforma política, nós conseguimos ganhar lá uma parada em que o voto dado para as mulheres vale dobrado para contar para fundo partidário, para fundo eleitoral, para tentar, via grana, via estimular e os homens, os machos que dominam a política brasileira, a respeitarem mesmo as mulheres. Porém, isto é um fato,
não é? Porque as mulheres acabam, por alguma razão que é cultural, não identificando a necessidade de disputar o poder. E eu disse, quando era governador, num anúncio que eu próprio publiquei, se você quer de fato respeitar as mulheres, reparta com elas o poder. Fora disso, e isso é o que eu pretendo fazer, quando prefeito de Fortaleza, quando governador do Ceará, mais da metade dos orçamentos da 5ª maior cidade brasileira e do 8º estado do Brasil eram comandados por mulheres. E pode acreditar, acertei em cheio, porque são capazes extraordinariamente, como qualquer homem, de fazer qualquer tecnicalidade, mas nenhum homem é capaz de fazer com excelência técnica a sensibilidade, a disciplina, o amor verdadeiro com que as mulheres se dedicam às extraordinárias tarefas que eu dei a elas. Eu fundei a Polícia Militar Feminina do Ceará. Imagina, um estado extremamente machista, patriarcal, foi uma guerra. Criei aqui no Ceará a PM Feminina. Também no meu governo eu criei o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e dei maioria à sociedade civil para que não fosse um espelho da minha política pública, como infelizmente o PT costuma fazer. Enfim, pode acreditar, minha cara Laura e todas as mulheres brasileiras, não haverá projeto nacional de desenvolvimento se não houver centralidade na questão das mulheres no Brasil.